então começando, a manhã de hoje, eu quero apresentar a Maria Augusta Gibelli. Ela é diretora médica da Maternidade São Luís Star, neonatologista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, especialização em cuidados paliativos pelo Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital Sírio-Libanês. Ela é formada em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e tem especialização em educação em saúde pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Maria Augusta, a Guta, né, por apresentar para a gente cuidados paliativos neonatais. Eu sei que ela tem um compromisso às 9h15, então, quem tiver perguntas aí no meio da palestra, já vai pegando o QR Code e colocando as perguntas, tá bom? Muito obrigada, Guta, por aceitar o convite. Denise, muito obrigada. Como você disse, eu sou da casa, sou daí, e esse é o currículo, é o que é formal, é o que vocês entram no LinkedIn, no currículo Lattes, vocês vão encontrar, mas mais do que tudo, eu sou a Guta, sou filha dessa casa, da Universidade de São Paulo, me considero ainda da casa desde 1989, pelo menos. Tive vários momentos de transição de carreira, de mudanças de profissão, não de profissão, mas de leitura de como eu via a minha vivência pediátrica e médica. E o cuidado paliativo foi um presente na minha vida. O segundo presente, entre muitos outros, mas especificamente nesse contexto de agora, é poder estar aqui com você, Denise, e infelizmente por motivos assim que fugiram um pouco da minha vontade, eu não pude estar presente, porque o maior presente que eu podia ter era poder estar aí presente com vocês, tá? Então eu espero estar à altura de toda a expectativa e todo o carinho que você tem por mim. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, vou colocar em modo apresentação. Eu estou muito feliz de ver aqui muitas caras queridas, que eu já reconheci a Silvia, Denise, eu não consigo enxergar todo mundo, mas bom dia para todos, perdoem a minha ausência hoje, e eu vou colocar aqui com vocês, vou começar a compartilhar a tela, e espero ansiosamente ir aí de novo para tomar um café com vocês e a gente poder estar presente com toda essa turma. E fico muito feliz de ver mais de 60 pessoas presentes online, interessadas por um assunto que é tão importante, que mais do que falar de cuidado paliativo, a gente vai querer falar, na verdade, do que é a boa prática, da gente resgatar a nossa conexão com o paciente, que eu acho que esse é o que, no nosso pensamento científico, tão robusto e tão importante, né? Não é que eu estou querendo negar a ciência de forma alguma, mas nós nos afastamos das humanidades, nós nos afastamos de filosofia, de sociologia, antropologia, enfim, de tantos temas que, na verdade, permeiam a nossa prática. E eu acho que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está tentando resgatar isso no nosso dia a dia. Então, é o olho no olho, né? É uma alma humana tocando outra alma humana, como disse Jung. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Então, bom dia a todos, bem-vindos essa manhã de chuva, mas o tempo chuvoso é bom também, né, porque obriga a gente a olhar para dentro. E eu vou convidar vocês, então, para passear um pouco pelo caminho que eu percorri, abrir essa porta, que é uma porta que parece que vai do nada ao lugar nenhum, mas é uma porta que traz a gente para se conectar com um outro olhar da vida. E eu vou começar aqui falando de uma citação, eu vou fazer a tradução livre, espontânea, que eu acho que quando a gente fala de cuidado paliativo em neonatologia, essa frase é de uma pensadora, Amy Kubelbeck, e ela fala o seguinte: eu sei que quando alguém quer manter uma gestação de um bebê que ela sabe que vai morrer, para nada. As pessoas olham para isso, né? Não é que eu acredite nisso, mas é uma visão nossa. Fez o diagnóstico de uma malformação congênita grave, podia ter interrompido, por que ela levou até o fim? Tem esse questionamento que sempre existe, mas isso não é para nada. Os pais podem esperar com essa criança, com esse feto, porque esse feto, lembrem-se, ele já é uma pessoa para aquela família. Ele já existe, ele já foi um teste de positivo de gravidez, ele já foi uma náusea, mas ele é uma pessoa para quem existe uma expectativa e foi criado todo um sonho. Então, esses pais podem esperar com esses bebês, elas podem proteger esses bebês e podem amá-los enquanto esse bebê for capaz de sobreviver. E ela pode dar, eles podem oferecer para esse bebê não só uma vida, ainda que curta, tranquila, mas ela pode oferecer também uma despedida digna e com paz.
E isso não é nada, isso é um dom. Então, quando eu trago isso para vocês, é porque quando a gente começa a falar de cuidado paliativo em neonatologia, a gente tem que saber que a gente está falando de um cuidado que começa um pouco antes, que começa desde aquela quebra de expectativa em relação a um bebê sonhado, desejado, planejado muitas vezes, e que mudou de algum momento, em algum momento esse sonho foi rompido. Eu começo aqui trazendo um pouquinho da minha história. Eu comecei a fazer cuidado paliativo por conta de um grupo de cuidado paliativo perinatal. É o primeiro que foi construído na América Latina com esse formato. Foi na nossa casa, na Universidade de São Paulo, foi em parceria, e na verdade foi dentro da disciplina de obstetrícia na Faculdade de Medicina da USP. O núcleo começou lá no Hospital das Clínicas, porque era lá que é a referência de malformação fetal, então a gente começou a abordar essas famílias já por lá. Deixo aqui a minha homenagem ao grupo que me trouxe para esse mundo do cuidado paliativo. Esse grupo, no formato que ele está aí, ele já não existe mais, ele foi se desfazendo ao longo das décadas, mas assim, dos anos, desculpa, mas assim, eu acho que é um grupo que foi muito importante para a gente poder construir, estar falando de cuidado paliativo hoje, no nosso contexto de UTI neonatal. Então, essa equipe, se eu olhar para cada um daquelas pessoas que estão na foto, eu tenho médico, eu tenho obstetra, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho serviço social, e a gente construiu uma equipe que a gente chama de equipe transdisciplinar, que é uma equipe onde a gente tem um cuidado, uma hierarquia, que é uma hierarquia completamente horizontal. Não sou eu que mando, não é você que manda, a gente tem um cuidado centrado no paciente, por isso que eu uso essa imagem do arco-íris em círculo, porque no centro, onde está essa bola branca, imaginem que tem uma família, né? O nosso paciente não é um bebê, não é uma mãe, é uma família. E aí a gente tem essa possibilidade de transitar do violeta até o amarelo, suavemente, passando o bastão entre uma disciplina e outra para a gente poder construir o cuidado para essa família. Então, são equipes que buscam a intercomunicação entre as disciplinas, tratando efetivamente de um tema comum, que é transversal, que é o paciente, que é a família, que é o cuidar. É o cuidar, eu acho que essa é a ideia que fica. Não existem fronteiras entre as disciplinas. Aqui, para a gente poder falar um pouquinho do período pré-natal e poder chegar um pouco em conceitos de UTI neonatal, a gente consegue dividir o que a gente pode fazer de cuidado paliativo antes desse bebê chegar em 6 grandes grupos, e eu vou passar por eles um a um, para não precisem ficar preocupados em tentar ler essas letras miúdas, eu vou recortar nos pontos-chave para ir comentando o que eu acho que é importante a gente ter em mente. Então, primeiro, no diagnóstico de uma doença letal, e aí no Brasil a gente tem que levar em conta que a gente tem um acórdão do Ministério Público Federal, do Tribunal de Justiça, do STJ, é um acórdão que tem autorização, interrupção, antecipação terapêutica do parto, já acordada para situações onde ocorre diagnóstico de anencefalia. Qualquer outra situação precisa entrar em processo jurídico, mas em pedir autorização, etc., se for diagnosticado uma letalidade. Mas pegando aí especificamente o caso de anencefalia, que é o que a gente tem já acordado na nossa lei, é um processo de decisão entre manter ou interromper essa gestação. Seja qual for a decisão, essa família precisa de apoio, e a verdade é que a gente vai ter todo um cuidado que vai ser construído no pré-natal, principalmente para essas famílias que vão precisar, e essas famílias que a gente vai olhar, que vão optar por manter uma gestação. Ou aquelas famílias que dentro das limitações da nossa lei, não são autorizadas, mas elas vão vivenciar um feto que vai sobreviver por poucas horas ou dias. Então, a gente tem que poder planejar um cuidado que não seja um cuidado que leve a maior sofrimento dessa criança, dessa família, e tem que poder olhar o que é possível oferecer para esse paciente e para a família. Sempre que eu falo paciente, vocês me perdoem, é família, tá? Família, para mim, é sinônimo aqui nesse caso de paciente. Começar o mais precocemente possível, envolver toda a equipe multiprofissional no cuidado centrado na família, para que se evite, em todo momento, sentimentos de abandono e que a gente possa conciliar preparo para esse momento. É claro que tudo que a gente pode antecipar não prepara para a realidade o suficiente, mas a gente consegue deixar claro que a gente está lá para caminhar junto. Depois, a gente vai passar por um momento que é o planejamento do parto. Vocês sabem que hoje em dia a gente fala muito em plano de parto?
e virou um momento, assim, um pouco tenso até na nossa relação médico-paciente, na relação do obstetra, etcétera, porque o plano de parto hoje, quando a gente fala dele, a gente vai falar de posição do parto, de analgesia, de episiotomia, não tem nenhum julgamento de valor, tá tudo certo, acho que faz parte do nosso cuidado hoje. Mas quando a gente fala de plano de parto no contexto do cuidado paliativo, a gente está falando de situações do tipo, olha, eu não vou querer cardiotocografia durante o trabalho de parto, porque se o bebê morrer intraútero, eu não vou fazer uma cesárea. Ou ao contrário, quero uma cesárea porque esse bebê vai morrer nesses primeiros minutos de vida e eu sei que ele pode morrer durante o trabalho de parto e eu quero ter a oportunidade de pegar ele vivo no meu colo. Então, o plano de parto envolve aí uma discussão muito ampla dos desfechos possíveis antes, durante e depois do nascimento do bebê. A via de parto é discutida exaustivamente, a gente conversa muito com a família para poder deixar claro, porque em alguns momentos o cuidado paliativo em neonatologia, além de começar antes, quando a gente começa a discutir os cuidados que podem ser oferecidos para aquela criança, a gente também vai oferecer o acolhimento e a gente vai estar do lado desse bebê quando ele nascer, porque se não houver nenhuma complicação obstétrica para a mãe, somos nós que vamos estar lá na sala de parto para receber o bebê e dar o cuidado que foi acordado e combinado antes. O planejamento do parto vai variar de acordo com o objetivo de cuidado que a gente vai estabelecer para esse recém-nascido. Então, se é vai um pouco de encontro a essa questão em relação à via de parto. Bom, o bebê pode nascer vivo, pode nascer morrendo, pode nascer vivo, estável e pode precisar de um pouco de suporte. Enfim, tudo isso a gente tem que estar muito pronto para acolher. Porque eu costumo usar uma expressão que é a seguinte: sabe quando a gente sai de casa e vai para um outro lugar e a gente coloca no Waze um caminho e no meio do caminho o Waze detecta que está um tráfego muito importante naquele ponto, então vai ter que mudar o percurso? Isso tudo pode acontecer quando a gente está falando de planejamento de cuidado de um parto, momento de nascimento, transição até o óbito. E o segmento após o óbito. Aqui realmente eu não vou entrar nessa seara, porque realmente assim, os ambulatórios de segmento pós-natais para acolhimento do luto, etc., são extremamente importantes, mas eu acho que não é o foco de hoje. Quando a gente tem um diagnóstico de uma malformação fetal, a gente tem que pensar qual é o diagnóstico provável, qual que é a certeza desse diagnóstico antes do parto, qual que é a chance desse bebê sobreviver além do período neonatal, se a gente intervir, fizer medidas de suporte artificial de vida, qual seria a sobrevida global se qual é a sobrevida global esperada se a gente oferece, qual é o tipo de déficit cognitivo e físico que esse bebê pode ter, e qual é o fardo do tratamento necessário se o bebê nascer vivo. Porque a gente muitas vezes fala de sobrevida, de suporte artificial de vida, de intervenção, de cuidado, mas a gente esquece que essa família vai estar esse bebê vai estar inserido numa casa, numa família, isso vai ter um impacto social, emocional, para aquela mãe, para o pai, para o avô, para a rede de apoio que existe ou não existe, tem todo um contexto que não pode deixar de ser avaliado nessas situações. Que é uma maneira gráfica, foi da obstetra, da Lisandra, que fez na época a livre docência dela, que eu propus isso de fazer um diagnóstico de um modelo teórico para atendimento de medicina fetal, que passa pela conversa sobre a doença, entender o contexto do momento, preparar o cuidado, organizar o parto e seguir depois que o bebê nasce. Então, de um modo geral, se vocês tiverem a possibilidade de programar o nascimento desse bebê, o ideal é que sejam feitas pelo menos 4 consultas para cada gestante até o parto, com a presença de quem ela julgar importante estar presente nesse momento. Pode ser o pai, o cônjuge, parceiro, o avô, amiga, algum familiar importante para o núcleo familiar e que vai estar presente durante todo o processo. As consultas vão ser sempre realizadas em duplas, nunca vão sozinhas, porque todo paciente pode trazer algum sofrimento que desencadeia sofrimento em nós próprios. Somos humanos também. Lembra que eu falei lá no comecinho que somos uma alma humana tocando outra alma humana? Nós temos nossas dores, nós temos nossas sombras, nós temos nossos momentos difíceis, e em algum momento pode ser que essa paciente traga um sofrimento que seja gatilho para um sofrimento interno e a gente fique sem reação. Então, é importante a gente estar sempre em dupla, porque vai ter um momento em que a gente vai precisar fazer essa troca de bastão na conversa, no diálogo construído durante essas conversas que são feitas antes do nascimento.
De um modo geral, de uma maneira assim meio geral, a gente faz assim, na primeira consulta a gente procura conhecer a família, o contexto social, valor, religiosidade e, principalmente, identificar a rede de apoio presente e o grau de sofrimento que essa paciente, que essa família está sofrendo. Numa segunda consulta, a gente procura resgatar a compreensão que a família teve do diagnóstico, se ela entendeu realmente que aquela doença é letal, ou que aquela doença é ameaçadora da vida, da sobrevida, ou ela é limitante de condições de vida. Tá? A gente quer entender como isso foi hã, hã, assimilado por essa família. E a gente vai avaliar a intensidade do sofrimento. Nesse momento, a gente faz um planejamento duplo, porque pode ser que essa mulher esteja passando por um processo de dor física, que é um entra no contexto até de dor total, de cuidado paliativo, que é uma dor na alma, na mente, no corpo, precisa de um acompanhamento em paralelo de uma equipe de psicologia para dar suporte emocional, de uma equipe de fisioterapia para dar exercícios que ela possa melhorar esse desconforto, por exemplo. E na terceira consulta, a gente começa a discutir, aí sim, depois de 3 encontros, que a gente já conquistou a confiança, já criou um elo de confiança com essa família, é que a gente vai começar a falar sobre os desfechos neonatais. Pode ser que o bebê viva, pode ser que o bebê morra, pode ser que o bebê viva com limitações, pode ser que ele viva por pouco tempo, enfim, pode ser que ele precise de uma gastrostomia, de uma traqueostomia, diálise, tudo isso que o paciente e assim, a gente respeita o que o paciente consegue assimilar naquele momento. Lembrando que a gente tem uma situação muito peculiar, né, que a gente tem, muitas doenças com poucos registros de literatura, então às vezes a gente vai, trocando de um pneu com o carro andando, né, vai aprendendo junto com a família sobre os desfechos possíveis. Na quarta consulta, a gente vai então esclarecer dúvidas pendentes e eventualmente até já oferecer orientações em relação ao óbito, porque às vezes a família já entendeu que o óbito é inevitável e quer entender se vai ser, como que faz, se enterra, se vai para cremação, se tem direito à licença, tem vários temas que aí vão circundar o assunto. Aí para formar uma equipe, primeiro a gente tem que definir quem que é o paciente. É a grávida, é o feto, e na verdade a grávida tem um olhar, o feto tem outro olhar, a gente tem que saber olhar para a gestante, a família, entender os valores dessa família e ter um olhar sobre o feto. O que a gente consegue um pouco se antecipar em relação ao limite de viabilidade e malformação fetal grave. Esses são os 2 grandes cenários mais ou menos previsíveis, se é que a limite de viabilidade a gente pode considerar previsível. A verdade é que eu fiz aqui uma tabela, e vocês vão ver que eu fiz 3 slides de 3 situações mais comuns de cuidado paliativo dentro do UTI neonatal, mas vocês vão ver que elas têm muitas coisas em comum, porque malformação congênita, evento inesperado, sim, rompe expectativa, sim, tem muita dificuldade em a gente se estabelecer prognóstico, ser prematuro é possível, mas não necessariamente provável, e o que é diferente nas anomalias congênitas em relação às outras situações? Eu possivelmente vou ter mais tempo de acessar os valores da família, já que eu tenho um diagnóstico precoce que me permite intervir já com alguma antecedência antes do parto naquelas 4 consultas anteriores, minimamente. Quando eu tenho um limite de viabilidade, eu continuo tendo evento inesperado, eu continuo tendo ruptura de expectativas, tenho ainda dificuldade de estabelecer prognóstico, eu tenho uma chance de erro de data, então eu posso ter uma surpresa positiva ou negativa na hora, variando aí de mais ou menos 2 semanas sempre, na hora que eu chego na sala de parto, mas a verdade é que eu tenho pouco tempo para acessar os valores da família. Nesse momento, a única pessoa que conhece um pouco mais a família, ainda assim, possivelmente, hã, ai, é a a é a obstetra. Eu tenho aqui, asfixia perinatal ou infecções, que de novo é um evento inesperado, com ruptura de expectativas, pouco tempo para acessar os valores da família, eu tenho dificuldade em prognosticar, e aí eu tenho outro, pode ter erro de data também, mas assim, o mais importante aqui, desculpa, ramal, interfone, eu tenho um outro problema aqui, que é o seguinte, que é saber quando parar. Quando eu tenho asfixia perinatal, lembrar que esse bebê não é um bebê que se espera que vá ter um desfecho negativo, é um bebê que se espera que tenha um desfecho positivo, é um bebê para qual se espera, ninguém imaginava que ia ter um problema, e tem. Então, muitas vezes, aqui, o que a gente tem que ver é saber avaliar quando parar, ou como abordar quando a criança sobrevive e como conduzir depois. De quem é o paciente, no final das contas? Ele é do obstetra, ele é da medicina fetal, ele é do pediatra, ele é do neonatologista,
é uma família, e eu vou ser cuidada por uma equipe, o paciente é de todo mundo, porque é uma família. E aí eu uso essa imagem do paraquedas, porque assim, é aquela coragem de você se lançar de um avião, acreditando que o paraquedas vai abrir e que vai dar tempo de você segurar na mão de todo mundo para chegar todo mundo junto no mesmo lugar, na mesma hora e com sucesso, que é o cuidado de excelência, a boa prática com essa família, o cuidado centrado no paciente. Eu tenho aqui saber quantos, então, e quais são os profissionais que são necessários para construir aquele saber envolvido no cuidado. Na verdade, é tantos quantos forem necessários, porque eu tenho uma equipe obstétrica que acompanhou muito tempo antes, e aí envolve medicina fetal, às vezes, setor de internação da paciente grávida, enfim, tem todos os cuidados que antecedem o parto. Tem equipe que vai estar presente no centro obstétrico, anestesista, circular de sala, técnica de enfermagem, eu tenho eventualmente eu tenho até equipe de transporte responsável pelo transporte do paciente que vai estar envolvida, ou seja, eu tenho toda uma equipe nova que entra em atuação aí, e a equipe da ANEL, que eu vou ter um grupo que já conversou com a família, que já conheceu um pouquinho antes, mas que na verdade, se o bebê sobrevive, ou de repente for o plantonista que pega na sala de parto, ele tem que estar alinhado com o cuidado que foi planejado antes. Então, na verdade, o grande desafio aqui é a gente garantir a comunicação adequada entre essas equipes, é criar pontes. É muito mais sobre pontos de contato e pontos de aproximação e a oportunidade de a gente formar uma trama positiva para acolher uma rede, né, de cuidado para essa família, do que pontos de atrito. No momento do nascimento, então, é aquela hora que a gente vai sair do paraquedas, e acreditem, depois de muito tempo, eu entro, vejo cuidado paliativo e sala de parto, tem meia dúzia de artigos, e mesmo assim não envolvem o que a gente quer saber, que é aquela coisa, o que que eu faço agora, né? Porque no fundo, quando a gente vai procurar isso, a gente quer uma receita pronta, porque ninguém quer sofrer o sofrimento que existe, ninguém quer passar pelo sofrimento que existe quando a gente pensa nessas tomadas de decisão tão imediatas. O que a gente tem em relação a diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, é de 2016, mas não mudou, é que assim, quando a gente tem uma malformação letal no bebê de termo, é, a gente pode considerar a vontade dos pais, o que a gente tem de tecnologia existente no momento para decidir quanto à conduta em sala de parto. Preferencialmente, a gente faz isso antes do nascimento, mas se não tiver certeza, você chegar, for chamado para uma sala de parto, você não tem conhecimento suficiente sobre aquela condição, a gente vai fazer uma reanimação padrão e vai revendo a conduta quando você tiver um grupo que possa deliberar a melhor prática para aquele bebê, para aquela família, junto àquela família. Num bebê prematuro, a gente ainda tem uma situação assim bastante difícil na sobrevida dos menores de 23 semanas, mesmo quando a gente pega os dados mais atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria, da rede de pesquisas neonatais, a sobrevida abaixo de 23 semanas ainda é muito pequena. E aí, a verdade é que, assim, apesar de ter mais ou menos essas orientações gerais, a verdade é que, assim, você tem que conhecer o seu centro de terapia intensiva neonatal, conhecer o limite de viabilidade do seu centro, para poder também se alinhar com a melhor tomada de decisão possível no limite de viabilidade. Abaixo de 23 semanas, a gente ainda está numa fase que estamos caminhando por uma sobrevida, mas ainda é muito, muito difícil. Eu hoje colocaria aqui 22 semanas, certamente eu não tenho como oferecer intervenção, nem suporte artificial de vida, mas acima disso é muito, muito zona cinzenta, né? O termo é esse, ele é zona cinzenta por um motivo e não é à toa. Acima de 25 semanas, hoje a gente já tem uma situação que permite a gente fazer todas as intervenções possíveis. Eu tenho algumas questões que não são abordadas nestes livros, eu só vi ela ser abordada no Conselho de Bioética do Reino Unido, no Nuffield Council of Bioethics, enfim, que é um conselho de bioética do Reino Unido, Commonwealth, todos os países que fazem parte do Commonwealth, que eles discutem que, assim, prematuros, portadores de anomalias congênitas maiores, também tem que ser elegíveis para cuidado paliativo, porque imaginem que eu nasça um bebê de 28 semanas, por exemplo, 28, não estou pegando nem um prematuro extremo, mas 28 semanas, portador de uma cardiopatia, que eu vá precisar de circulação extracorpórea e eu não tenho condição física, isso aqui é entrando, perdão, eu não tenho condição física de oferecer isso para alguém. Então,
eu fico autorizada em situações extremas de associação entre malformação congênita e prematuridade extrema, a decidir o melhor cuidado, evitando sempre a distanásia, né, que é a morte com sofrimento, ou evitando aí uma obstinação terapêutica. Bom, os desafios aqui são garantir que as equipes que vão receber a gestante, a família, o feto, o recém-nascido, conheçam adequadamente os valores da família, o prognóstico do feto e o plano de parto acordado durante os atendimentos ambulatoriais. Aqui é importante lembrar que a gente fala dos profissionais de saúde habitualmente presentes, mas não se esqueçam que quando a gente fala de cuidado paliativo e de valor, a gente fala também de religiosidade. A gente pode falar da presença do capelão, do líder religioso, de importância para aquela família, para batismo, para acolhimento, para fazer uma prece. São situações em que a gente não só pode, mas como deve autorizar a presença dessas pessoas nesse momento. E sempre lembrar que a criação de memórias é muito importante, mesmo que naquele momento a família não pareça desejosa disso. Então, aqui são algumas sugestões: pulseirinha, touquinha, print do pezinho, enfim, tudo isso é possível de se fazer. Por quê? Porque lembrem-se que quando a gente fala de uma perda gestacional, de um recém-nascido prematuro extremo que vai a óbito, ou um recém-nascido portador de uma anomalia congênita que falece nas primeiras horas de vida, essa família, quando chegar em casa, esse casal, enfim, eles não vão ter com quem conversar isso. Entre eles também vai ter a conspiração do silêncio, porque quando você fala de perda gestacional, de morte de feto, de morte de recém-nascido, todo mundo fala assim: não, mas vai passar, logo, logo você engravida de novo, ou, nossa, que dó, mas logo, logo vai passar. É isso. E eles não têm o direito de falar sobre esse sofrimento com ninguém, porque logo que se fala no tema, alguém já vem falando: não, vai dar tudo certo, fique em paz, ainda bem que foi pequenininho, enfim, tem várias frases. Faz parte de um pacote que a gente chama de luto não reconhecido. Tem uma expressão que é o seguinte: vocês já viram que criança que não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem nenhum pai nem mãe, é órfão de pai, órfão de mãe, é órfão. Marido que perde esposa, esposa que perde marido, cônjuges são viúvos. Mas ninguém o pai de filho morto, pai e mãe de filho morto, continua sendo pai e mãe de filho morto, mas ninguém deixa de falarem sobre isso. Então, criar essas memórias, gente, pode parecer, assim, tétrico, funesto, mas, assim, é essencial, porque talvez seja o único momento que eles têm a oportunidade de criar uma lembrança que aquela vida existiu e fez parte daquela família. Então, criação de memórias é importante. A gente tem uma experiência aqui na maternidade, a gente mantém as caixas aqui com a gente, de luto, a caixa de memórias que a gente constrói por 1 ano. Algumas famílias não querem pegar nesse momento, mas muitas dessas que deixaram para trás voltam. 70% das caixinhas que a gente fica aqui, que não são muitas, porque as famílias não quiseram levar, 70% volta no prazo de 1 ano para resgatar essa memória. Em relação ao limite de viabilidade, então, lembrar que é um desfecho inesperado com a gestação, é um pediatra desconhecido para a família que chega lá, então é difícil a gente fazer vínculo. Asfixia perinatal grave é o mesmo problema, com um agravo ainda, que ninguém está esperando aquele desfecho, e aí a gente não sabe quando parar as manobras de reanimação. Então, em sala de parto, tem os bebês que vão morrer, eu tenho os bebês que vão sobreviver, e eu vou, então, finalmente para a UTI neonatal. Quando eu chego na UTI neonatal, eu vou só pegar uma breve história do tempo, um pouquinho da história de como que a gente chega em cuidado paliativo no período neonatal e da relevância dele, qual que é a importância dele. Se vocês forem ver, a UTI neo é uma das situações em que a gente mais teve esperança aumentando nas últimas décadas. A gente vem superando inúmeros desafios. A gente tem incubadora que agora é quase, a gente já tem até experimento, né, com ovelha, útero artificial, com respiração líquida, enfim, coisas assim que para mim ainda são livros de ficção científica, mas eu sei que já talvez não seja tão assim, né? Mas a gente superou limite de viabilidade, a gente já tem anestesia adequada, porque finalmente a gente acreditou que recém-nascido sente dor, inclusive, essa colega, Lisandra, que fez parte, que fundou o GAI na disciplina de obstetrícia,
em 2015, 2017, né, com a livre docência foi onde consolidou, ela acabou de escrever um artigo de uma escala de dor para feto, porque o feto também sente dor quando a gente faz procedimento intrauterino, etc, né? Cuidado anestésico melhor, técnica cirúrgica com aparelhos cada vez mais delicados, e o ECMO, gente, o ECMO, por incrível que pareça, ele saiu da neonatologia para a vida adulta. Hoje se faz muito ECMO em adulto, mas a verdade é que o primeiro ECMO, de fazer circulação extracorpórea fora de um ambiente cirúrgico, foi feito no recém-nascido. Então, assim, a neonatologia se tornou uma das maiores subespecialidades pediátricas nas últimas décadas, porque ela criou esperança. E quem não gosta de trabalhar com esperança, não é mesmo? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como foi o limite de viabilidade ao longo das décadas, aqui, a gente chega aqui, ó, começando na década de 60, 70, anos 70, mais ou menos, falar aí uma sobrevida acima de 50%, entre 29 e 30 semanas, até já nos anos 2000, em países do Oriente, da Ásia, né, China, desculpa, China não, perdão, Japão e Coreia, com limite de sobrevida acima de 50%, até em 22 semanas. Enfim, isso faz com que a gente tenha que rever até os conceitos de limite de viabilidade, né? Em relação às definições de anomalia congênita, só para garantir que a gente esteja mantendo o conhecimento igual de todos, o que a gente fala, quando a gente fala de anomalia congênita, a gente está falando de alterações estruturais ou funcionais de órgãos que possam estar presentes ao nascimento, mas que já foram formados no pré-natal. São alterações estruturais maiores, que podem ter consciências médicas, sociais, estéticas, e vão requerer sempre intervenção clínica ou cirúrgica. E, muito frequentemente, elas vão levar, no mínimo, a diminuição de expectativa de vida ou o comprometimento grave do órgão acometido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente pega um bebê com uma anomalia congênita já de cara. A gente tem que lembrar que o tratamento nem sempre vai conseguir curar a doença. Eu posso ter um tratamento possível para alguns sintomas apresentados pelo paciente, mas não parar a doença do paciente, e eu tenho que sempre considerar a doença de base que essa criança apresenta para poder pensar em prognóstico. E aí a gente chega numa definição que eu acho que é muito importante, que é que a Silvia vai falar com vocês no fim da manhã, que é a doença pediátrica crônica complexa, que é qualquer condição médica para a qual se possa esperar sobrevida, pelo menos pelos próximos 12 meses, a menos que a morte ocorra, e aí eu sempre chamo atenção para isso, a menos que a morte ocorra, ou seja, a gente sabe ou a gente espera, a gente imagina que aquela criança vai morrer no próximo ano. Pode ser que ela sobreviva, mas assim, a chance de morrer é real, e a gente tem que lidar com isso. O que comprometa aí vários órgãos ou sistemas, ou apenas um órgão, mas com gravidade suficiente para requerer cuidado pediátrico especializado e provavelmente períodos de hospitalização prolongados em centros de cuidado terciários. Essa definição foi estabelecida em 2014, então ela está fazendo 11 anos, e ela foi muito importante, porque quando a gente pensa em cuidado paliativo, essa definição é do adulto, a gente pensa no paciente portador de uma doença crônica, evolutiva, progressiva, com um prognóstico de vida supostamente encurtado a meses ou ano. E se eu considerar que é uma doença, as doenças de progressão lenta de adultos são o período de alta dependência para atividades de vida diária, com possibilidade de um prognóstico superior a um ano de vida. Vocês percebem que elas se encontram um pouco, essa definição, do que a gente tem em pediatria e do que a gente pode fazer pelo paciente já antecipadamente? Aqui é uma maneira categorizada, assim, de poder falar um pouco disso, que são uma categoria seria daquelas doenças potencialmente fatais, mas que eu posso ter um tratamento de cura, mas que pode falhar, por exemplo, hérnia diafragmática congênita, malformações cardíacas graves. Numa outra categoria, aquelas situações em que a morte prematura é inevitável, mas pode ter períodos de tratamento intensivo, vai prolongando a vida, permite alguns períodos de atividade normal, mas depois retrocede, mielomeningocele extensa, por exemplo, entra nesse caso, e eu tenho algumas situações como, na terceira categoria, aquelas doenças progressivas, sem opções de tratamento curativo, e a abordagem vai ser exclusivamente paliativa, no sentido de ser uma intenção paliativa, promovendo qualidade de vida, enquanto vida houver, e a sobrevida é variável. Eu tenho aqui, por exemplo, síndrome de Edwards pode se encaixar nessa categoria. E uma última categoria, que é aquela das situações irreversíveis, que não progridem, mas levam a grande incapacitação, e uma grande suscetibilidade a outras complicações, e que acabam acarretando uma chance de morte prematura maior. São, por exemplo, encefalopatia hipóxica isquêmica grave, com grandes sequelas, prematuros extremos com lesão neurológica, né, por exemplo.
Então, lembrando que quando a gente está diante de um prematuro, eu tenho que intervir rapidamente num prognóstico incerto de longo prazo, então a gente fala muito do trial of life. Em algumas situações você pode tentar, mas você vendo que esse tratamento falhou, você tem que ser rápido em tirar o pé do acelerador e oferecer a intenção paliativa no cuidado. E diante dessa quebra de expectativa, eu trago sempre essa frase, essa reportagem é de 2016, ela é antiga, mas é uma revista normal, tipo Manchete, né, no Reino Unido, acho que é do The Guardian, ela fala, essa mãe, essa Alexia Pierce, ela fala que ela teve um bebê de 23 semanas, quando ela chegou no hospital, ela pediu, pelo amor de Deus, que fosse feito tudo possível pelo bebê. O bebê sobreviveu com displasia pulmonar grave, retinopatia e paralisia cerebral, e aí ele é um paciente totalmente dependente dela, ela tem várias internações, ele tem uma vida sofrida. Então, ela tem essa pergunta, será que a gente tem que salvar sempre esses prematuros extremos? Então, ela coloca isso, ela divide a vivência dela com outros, ela não está falando o que é o certo ou o que é o errado, ela só divide a expectativa que ela tem, que se ela soubesse o que ela sabia naquele momento, ela teria preferido que ele tivesse morrido nos braços dela. E aí a gente chega nas intenções de cuidado, né, que eu tenho que olhar para o objetivo de cuidado e qual vai ser a intenção predominante do cuidado depois desse bebê nascer. Depois que ele nascer, é uma doença progressiva e eu posso ter inicialmente uma intenção curativa muito forte, mas à medida que a doença evolui, eu vou progredindo para uma intenção mais paliativa e menos intervencionista. Eu posso ter aquela situação onde eu posso ter momentos de eu tenho uma intenção curativa de um primeiro momento, o paciente se estabiliza, fica por um período bem, aí depois ele tem uma nova recaída, ele vai tendo assim uma deterioração progressiva do quadro clínico geral dele, até que ele fica uma criança que fica numa intenção exclusivamente paliativa do cuidado. Tem as crianças como, por exemplo, a anencefalia, acho que é o exemplo mais clássico que a gente tem, onde não há cura possível e a intenção vai ser paliativa desde o momento do diagnóstico. E eu tenho aquelas crianças para as quais eu não tenho uma clareza imediata no momento em que a criança começou a apresentar sintoma. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que está no setor de alojamento conjunto e que começa a convulsionar. Eu trago para a UTI, vou entubar, vou dar droga, vou colher, vou fazer screening infeccioso, vou investigar, vou fazer tudo. E aí, de repente, eu descubro que ela tem um erro inato do metabolismo, por exemplo, incompatível com a vida. A intenção do cuidado muda imediatamente para uma intenção paliativa e não mais curativa. Então, a gente sempre que possível, oferecer a melhor qualidade possível para o bebê na fase terminal, promover conforto e alívio de sintomas físicos, aliviar o sofrimento emocional da família, oferecer suporte espiritual e respeitar os valores dessa família e fazer de preferência o acolhimento depois do luto. E lembrar que a informação clara é a melhor possível. Evitar as informações confusas, porque a gente fala muitas vezes assim, é prognóstico reservado, é muito difícil saber o que vai acontecer, esse bebê não tem muita chance de sobreviver, mas assim, é sobreviver ou ter deficiência, o quanto isso impacta na vida da família, né? Lembrar que a gente não deve se diagnosticar, a senhora é a mãe da Edna, não, a senhora é a dona fulana, a mãe do fulano, né, dirigir os nomes, informação personalizada, equilibrada e sempre que possível fornecendo programas de segmento. Assim, se eu puder dizer resumidamente, o recém-nascido, que é elegível para cuidado paliativo, pode ser considerado como todo recém-nascido portador de uma doença ou condição de base que vão interferir na sua qualidade de vida e limitar sua sobrevida por um tempo indefinido. Para esses pacientes, a gente tem que ter sempre uma intenção paliativa. Os cuidados de fim de vida são outro capítulo, não é uma outra abordagem. E assim, eu encerro a minha parte da apresentação. Estourei um pouquinho no tempo que eu tinha, mas eu ainda tenho uns minutos com vocês. Eu encerro sempre com a Pietá, porque eu acho que a Pietá é uma figura de uma mãe se despedindo do filho, numa expressão tão serena, né, que a gente espera um dia conseguir atingir. Enfim, e aí eu peço ajuda para poder interromper meu compartilhamento de tela. Consegui? Aqui, pronto, parar de compartilhar e voltar a ver vocês aqui para ter alguns minutinhos ainda
Obrigada, Guta, excelente apresentação aqui, todo mundo aqui amando, 80 pessoas online também, tá? Acho que a dúvida da maioria que me mandou a pergunta é saber quais estratégias que a gente pode usar quando dá um conflito da família em relação à equipe sobre as propostas postas para o paciente. Então, quais estratégias a gente usa contra essa dificuldade de se alinhar as expectativas dos dois lados? Perfeito. Quem está falando? Desculpa que eu não consigo enxergar. Desculpa, é Dumara. A Dumara, ela está no apoio das perguntas da plateia. Das perguntas. Online, tá? Bem. Eu sei que a Poli vai ser a próxima palestrante que vai nos ajudar também na comunicação de notícias difíceis, mas se você puder adiantar um pouco. Maria Augusta, quem fez as perguntas foram duas Carolinas, e uma é nutricionista e outra uma enfermeira que estão online. Tá bem, obrigada. Olha, é o seguinte, Dumar, então, Carolinas, é o seguinte, na verdade, quando a gente fala de conflito entre as equipes, todas as vezes que eu vivenciei isso, conflito entre o que a equipe quer fazer, pensa que é o ideal, e o que a família deseja, e geralmente a família deseja obstinação terapêutica, né? É porque faltou clareza suficiente. Eu passei recentemente por uma situação assim, de um feto portador de uma malformação gravíssima, e que na conversa inicial, assim, as pessoas, geralmente, quando tem esse conflito na obstinação terapêutica, é porque o especialista é consultado, e ele vem e fala assim, realmente, eu tenho, assim, um pulmão pequeno, eu tenho um bócio, eu tenho não sei o quê. Então, assim, a gente tem que pensar, vai ser difícil de intubar, se for difícil de intubar, eu faço uma traqueostomia, se for difícil de fazer a traqueostomia, a gente consegue ventilar. Eu estou pegando um caso real, tá? E aí, a gente olhava e falava assim, gente, mas esse neném, ele tem 2 gramas de pulmão, como é que ele vai respirar? Alguém explicou isso para a família? Bom, lá fui eu, né, conversar com a família. Eu fui colocar as cartas na mesa, falar assim, olha, eu entendi que vocês querem que a gente faça todas as intervenções possíveis, porém, nós temos um problema. Eu tenho que primeiro ver se é possível entubar seu bebê. Se for possível, não for possível entubar, que já está se mostrando ser difícil, eu tenho que fazer uma traqueostomia. Ele tem um bócio, eu não tenho como acessar a via aérea dele. Então, assim, eu não tenho como fazer uma traqueostomia no seu bebê. Agora, vamos pensar que tudo deu certo, não precisou de traqueostomia, eu consegui entubar. Eu tenho 2 gramas de pulmão. Com 2 gramas de pulmão, num bebê desse tamanho, eu não tenho nem possibilidade de colocar ele em circulação extracorpórea, porque eu não tenho tempo, ele teria que ficar em extracorpórea a vida inteira, e é impossível fazer isso. Ele vai morrer de infecção, vai morrer ligado à máquina. Vamos conversar um pouco sobre isso? Aí o pai, na hora, ele falou assim, doutora, como é que é fazer um acolhimento mais humanizado? E às vezes, quando a gente tem esse conflito, a gente também tem que entender, tem que dar tempo para essa família ser ouvida. Porque muitas vezes, eu já tive outra situação em que a paciente tinha uma angústia enorme em relação como fala, a oferecer ao bebê nascer de parto normal, porque ela ia morrer em trabalho de parto. E a questão dela era ver o bebê sofrer de gasping respiratório. Então, a gente esteve junto dela e a gente se preparou naquele momento para, eventualmente, se ele tivesse muito sintoma respiratório e ela ficasse angustiada com isso, a gente pudesse fazer algum tipo de sedação que deixasse ele mais, ajudasse nessa transição. No fim, nunca foi preciso, porque a verdade é que esses bebês acabam falecendo e a família não percebe. Eles ficam com ele no colo até o momento de morrer e, às vezes, é porque ficou frio ou porque, enfim, o que sinaliza para eles que o bebê foi a óbito é outra coisa. Eu acho que eu seria isso que eu teria para falar para vocês. É transparência. Guta, se você puder também compartilhar o seu e-mail, porque eu sei que você está, né? Eu agradeço, porque agora já abriram uma porta aqui, meu pai já me chamou aqui. Eu vou pôr aqui o meu e-mail. Tá. E aqui aí, no chat. E aí o pessoal depois manda as perguntas para você e você fica nos devendo aí as respostas. Pode ser, Guta? Pode. Eu peço 1000 desculpas novamente, agradeço a compreensão e eu fico à disposição. Deixei meu e-mail aqui para todo mundo, tá bom? Tá joia. Muito obrigada mesmo. Obrigada.